porque é teu Espírito que cura, Pai. Senhor, atua de maneira poderosa, atua de maneira gloriosa, atua de maneira grandiosa, e que a tua palavra venha se transformar para nós em alimento, Pai. Que possamos sair daqui com o entendimento de quem és tu. Que possamos sair daqui te louvando, te adorando, te bendizendo e te exaltando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quando o Senhor me falou sobre esse texto, sobre este versículo, eu falei, Senhor, é esse mesmo? E o Senhor confirmou, é esse mesmo, filho. Quando Paulo, ele está em Atenas e ele começa a falar do amor de Deus, as pessoas olham para Paulo e falam, mas Paulo, nós somos pessoas extremamente religiosas, Paulo. Nós vamos te levar para o nosso templo. E eles pegam Paulo e levam Paulo para o templo. E lá onde, o que Paulo vê? Paulo vê vários objetos, vários altares, dizendo, olha, esse aqui é Deus, Deus isso, Deus aquilo, esse aqui é Deus que faz aquilo. Porque eles criam os deuses e que cada Deus tinha uma missão. Um Deus tinha a missão de curar o corpo, o outro era Deus de guerra, o outro era Deus da família, o outro era Deus da fertilidade. E assim eles tinham tanto medo de desagradar a um Deus, porque eles acreditavam que se eles desagradassem um Deus, esse Deus viria com castigo. E eles tinham tanto medo de desagradar a Deus, que eles fizeram um altar, e nesse altar eles colocaram ao Deus desconhecido. Mas o que isso tem a ver com a igreja de Cristo? Tudo. Nós louvamos, nós adoramos, nós cantamos, muitas vezes nós fazemos campanhas, mas nós não conhecemos a Deus. Fazemos um altar para Deus, mas nós não o conhecemos. Ele se tornou um Deus desconhecido para nós. Amados, isso é muito sério. Por que é sério? Porque nós estamos querendo as coisas simples, as coisas fáceis. Nós estamos querendo cura. Nós estamos querendo prosperidade. Nós estamos querendo que os nossos problemas sejam resolvidos. E nós fazemos tudo para que os nossos problemas sejam resolvidos. É para beber água? A gente bebe água. É para simplesmente chegar, passar debaixo da porta ungida? Nós passamos embaixo da porta ungida. É para a gente passar no meio do corredor da bênção? Nós passamos no meio do corredor da bênção. É para levar a rosinha de Sarão? Nós levamos a rosa de Sarão. É para pegar... Nós fazemos tudo isso. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Então nós adoramos, nós cantamos e nós estamos ficando doentes espirituais. Verdade. Nós estamos nos distanciando de Deus. Hoje é muito normal dizer o seguinte: sou evangélico não praticante. Está cheio? Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós deixamos de conhecer a Deus por quê? Porque nós estamos focados em nós. Nós estamos focados naquilo que nós queremos. E se esse não deu certo, então eu não quero mais saber. Então se dizem para mim que aquele local, as pessoas estão recebendo a bênção, nós corremos para aquele local. E nós não estamos buscando a Deus. E nós estamos ficando enfermos espiritualmente. Nós estamos entrando em enganos espirituais. E nós estamos ficando extremamente amarrados. Hoje está existindo uma amarração espiritual dentro das igrejas evangélicas. É um tal das pessoas terem medo dos seus líderes. Dade o líder me amaldiçoar. Aonde tem isso na Bíblia, queridos? Hoje, a proteção espiritual deixou de ser Jesus Cristo para se tornar liderança. Eu sou a cobertura de vocês. Eu não sou a cobertura de vocês. Pastor Edson, pastora Yara, são conselheiros. São responsáveis em orar com vocês. São responsáveis em aconselhá-los. São responsáveis perante Deus e ensinar o caminho. Mas quem os protege no reino espiritual não são eles. Porque se eles protegerem, eles morrem.
Porque não está o poder neles, o poder está no nome de Jesus. E hoje as pessoas estão buscando pessoas para serem seus protetores espirituais. Então hoje nas igrejas nós estamos levantando ídolos. Eu entendo sim, quando nós falamos muitas vezes de maneira errônea, a minha cobertura não, quer dizer, eu estou orando por vocês, eu estou cobrindo no sentido de estar orando por vocês, irmãos, eu estou orando por vocês. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança? Ó, eu vou me esconder aqui, você faz barulho, ele me cobre. É nesse sentido. Vai que eu estou orando por ti. É nesse sentido que a Bíblia fala de um orar pelos outros. Mas o que está acontecendo conosco, como igreja de Cristo? Nós estamos entrando num engano tão grande, que Satanás está brincando com as nossas vidas. Satanás vem matar, roubar e destruir. E isso está acontecendo dentro das igrejas. É triste falar? É. Mas é verdade. Poderia vir aqui com uma mensagem muito linda, maravilhosa, todo mundo... Não. Mas o Senhor diz, é momento da igreja de Cristo acordar. É momento. A libertação não está na pessoa, a libertação está em Jesus Cristo. Verdade. A libertação não está no tipo de oração, a libertação está em Jesus Cristo. A cura não está se eu colocar a mão em você, a cura está no nome de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos trazer um grande libertador mundial. A libertação não está nele, a libertação não está nela, a libertação continua em Jesus Cristo. Aleluia! O povo de Deus tem que acordar e começar a dizer: eu sirvo a um Deus vivo, um Deus a quem eu quero conhecer, um Deus a quem eu quero amar, um Deus que tem poder, um Deus que tem poder de me libertar, um Deus que tem poder de me curar. Ele tem poder. Aleluia! Ele usa vidas, sim, mas o poder continua sendo glória a Deus. Aleluia! Para Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? E quando eu começo a entender isso, eu começo a buscar intimidade com Deus. Eu começo a buscar, e quanto mais intimidade eu tenho com Deus, Ele vai entrando nas áreas mais profundas da minha vida. E Ele vai me curando, e Ele vai me transformando, e Ele vai tirando escamas dos olhos. E tirar escama dos olhos dói. Dói. Porque nós gostamos de ser como crianças. Não ver nenhum perigo. Porque papai corre e nos pega, mas o Senhor diz que é momento de crescermos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quem diz tem que ser o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Não pode ser Adamás. A pedra fundamental de uma igreja, como diz aqui a pedra angular, chama-se Jesus Cristo. Amém, queridos? Para nós entendermos o que é um distanciamento de Deus, um engano, a destruição de uma vida, nós vamos analisar a vida de um homem que tinha um chamado tremendo, mas não entendia esse chamado. Que tinha uma unção maravilhosa, mas não entendia essa unção maravilhosa. Por quê? Porque apesar do chamado, e nós temos chamados, todo mundo acha que chamado é quem tem um título pastoral. Não. Todos nós somos chamados para servir a Deus. Nós temos que entender o nosso chamado, porque se nós não entendemos, nós vamos cair nos mesmos erros, se já não estamos caindo. Nós vamos falar sobre Sansão. Então deixem aberto o livro de Juízes. Sansão nasceu de maneira milagrosa, porque seus pais não poderiam ter filhos, mas era plano de Deus que ele nascesse. Vamos lá, queridos? Aleluia. O Senhor diz que nós devemos de caminhar segundo o quê? Os conhecimentos de Deus, a palavra de Deus, e não segundo os conselhos, e nem aquele que se aceita na roda. E hoje, no povo de Deus, não tem mais diferença quem serve e quem não serve. Juízes 13. De 1 a 5 por enquanto. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era
estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou que comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amados, nasceu de maneira sobrenatural. O meu nascimento e o seu nascimento também foi de maneira sobrenatural. Foi através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou. E porque Ele morreu na cruz, eu nasci espiritualmente quando eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Isso é natural? Não. Isso é sobrenatural. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, vem o poder do céu que me faz filha de Deus. Isso está escrito em João. Então eu sou filha de Deus, não porque eu tenho amizade, não porque o meu nome está no hall de uma igreja, não, porque o poder de Deus veio sobre a minha vida quando eu declarei: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio no meu coração, eu confesso perante todo o reino espiritual que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aí começa a vida nova. Só que o Senhor me chama para viver esta vida nova, como Ele falou que deveria ser Sansão. De maneira sobrenatural, para assim: tem um plano para a vida dele. E a palavra de Deus diz que tem um plano para a tua vida, um plano para a minha vida. Qual é o plano de Deus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus está sobre mim para declarar o quê? Anunciar as boas novas. Para declarar aqueles que estão tristes a alegria do Senhor. Para declarar que hoje é o ano aceitável do Senhor. Amém. Eu tenho chamado, você tem chamado, a igreja de Cristo tem chamado, essa igreja tem esse chamado. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso chamado? A Bíblia fala que disse: este menino nazireu, sua vida. Sabe o que significa nazireu? E daí nós vamos entender o porquê daquele cabelo comprido e não podia passar navalha. Porque quando alguém se dedicava a Deus para que as pessoas soubessem, a pessoa não deveria de passar a navalha na sua cabeça, iria crescer, porque todos iriam olhar, ver aquele cabelo comprido e dizer: esta pessoa está vivendo para servir a Deus, única e exclusivamente. Então, quando as pessoas faziam esse pacto com Deus, elas não cortavam o seu cabelo. No momento em que terminava esse pacto, assim: não, agora eu vou, por exemplo, um trabalho secular, tá? Então as pessoas raspavam sua cabeça, pegavam aquele cabelo e simbolizavam o tempo de serviço a Deus e falavam: Senhor, eu te servi, agora eu entrego esse cabelo e vou fazer o meu trabalho secular. Isso era o trabalho do nazireu. Só que diz que Sansão, ele seria nazireu a vida inteira, porque ele era servo de Deus. Eu e você somos servos de Deus para a vida inteira por um período de tempo. Nós somos chamados para quê? Para revelar quem é Deus? Ou nós somos chamados para as pessoas olharem e não perceberem quem nós somos? E hoje não está mais no cabelo. Hoje está na atitude. Hoje está no caráter. Mas infelizmente o que as pessoas veem servos de Deus mentindo, trapaceando, se prostituindo, tendo um vocabulário que não deveria de ter, mas adora dizer que é crente, porque eu sou servo de Deus. Viva como servo de Deus, sirva a Deus com as suas atitudes, e é isso que Ele faz. E é isso que nós fazemos. E chega de acharmos: ah não, eu tenho que conviver dessa maneira que as pessoas viram entender quem é Jesus. Viva Jesus conforme está escrito na palavra de Deus, e as pessoas verão quem é Jesus Cristo. Eu não tenho que falar o mesmo vocabulário, eu não tenho que fazer as mesmas piadinhas indecentes. Eu tenho que ver minha vida na presença de Deus. Quando eu vivo na presença de Deus tem cura. Quando eu vivo na presença de Deus tem libertação. Oh, aleluia.
Mas vamos ver o que acontece com esse homem, que nós sabemos o que aconteceu quando nós lemos a Bíblia. Nós vimos que ele foi o quê? Enganado várias vezes. Um homem que tinha um chamado, governou durante 20 anos, trouxe livramento para o seu povo, ele trouxe, mas ele morreu. Mas ele foi enganado várias vezes. Ele perdeu a sua força, ele perdeu a sua visão, e ele, porque estava preso, fala a palavra de Deus, que ele foi amarrado a uma roda, né, de pedra, que eram usadas, que eles colocavam bois, e elas ficavam moendo trigo, né? Então aquele levava, ficava aquele moinho, que seria acho que o nome correto, e ficava andando em círculos. Aquele homem cego, preso, ficou vivendo em círculos. Se nós não caminharmos na presença de Deus, se nós não caminharmos na palavra de Deus, nós vamos perder a visão espiritual. Nós vamos desacreditar no nosso chamado. Nós vamos desacreditar de Deus. E nós vamos viver amarrados, caminhando em círculos, nos cansando, sem ver a mão de Deus. Aleluia. Estamos prontos para sairmos desse ciclo satânico, ou queremos continuar sem a visão espiritual dada por Deus e não as palavras? Porque hoje as pessoas estão seguindo visões de homens e não seguindo a visão de Deus. Nós temos que caminhar o que está escrito na palavra de Deus. Então vamos analisar algumas coisas que o Senhor vem nos ensinando. Primeira coisa que nós lemos na palavra de Deus e que nós vemos na vida de Sansão e que nós temos que tomar cuidado. Ele vivia de maneira negligente. Ele ignorava o que Deus tinha dito. É vero, E nós ignoramos o que Deus disse. Olha só que lindo. O Nazireu, ele era servo de Deus. Eu estou em números, mas vou dar as características de um Nazireu. Ele não poderia beber bebida forte. Ele tinha que se dedicar ao serviço de Deus. Ele tinha que buscar a presença de Deus. Quando que nós lemos na Bíblia que Sansão se dedicava à presença de Deus e ao serviço de Deus? A gente lê? Não. Você tem chamado? Você está se dedicando à presença de Deus? Você está se dedicando à intimidade com Deus? Quando eu falo serviço de Deus, não estou falando serviço de igreja não. Estou falando você intimidade com Deus. Porque hoje em dia é assim, se eu sirvo na igreja, eu sirvo a Deus. E também não é verdade, porque isso pode entrar num ativismo terrível. Quando fala servir a Deus, aonde eu estiver eu levo o nome de Deus. Por quê? Porque Deus vive em mim. E se Ele vive em mim, as pessoas têm que ver a vida. Vivo não, mas Cristo vive em mim. As pessoas olham para mim e têm que ver Jesus Cristo. Estamos preparados para isso? Ou vivemos de maneira negligente? E uma coisa importante que ele tinha que fazer, ele tinha que se separar. Porque a palavra santo, quando a palavra me diz eu sou santa, eu sou santa de Deus, quer dizer, eu sou separada de Deus. Você é santo de Deus? Ou você é misturadinho de Deus? Quando a palavra de Deus diz seres santos, seres separados, se separa. Se separa da imundícia do mundo. Não diz para eu me separar dos meus amigos, não diz para eu me separar da minha família, mas diz para eu me separar da imundícia desse mundo. Aonde eu estou, eu tenho que fazer diferença. Eu sou especial, não, porque Cristo vive em mim. Aleluia, Senhor. Porque Cristo vive em mim. E aonde ele entrar, as pessoas têm que ver Jesus Cristo. E olha só que interessante que esse homem não podia fazer. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. O meu estilo de vida tem que ser sinal da minha dedicação a Deus. Meu estilo, não estou dizendo roupas. Não estou dizendo vocabulário no sentido de crentez. Está amarrado. Às vezes nós somos ignorantes. Fala uma coisa na escola e eu falo para quem não conhece Jesus Cristo, está amarrado. E nós nos tornamos chacota no meio da televisão.
Porque tudo está amarrado. Está amarrado o quê que a Bíblia não deu amarrado? A Bíblia diz o quê? As obras do inferno têm que ser destruídas. E foi, e amarrou e destruiu. Mas nós não. Qualquer coisa nós falamos, está amarrado. Ai, amanhã é segunda-feira, está amarrado. Isso? Ei! Olha, dia do trabalho, está amarrado. Nós estamos dizendo que a bênção de Deus tem que ser amarrada porque é maldição. Ai. Povo de Deus. E queremos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos brincando com aquilo que Deus nos deu. Vamos ser alegres, claro. Mas para ser alegre eu não tenho que ter chacota a Deus. E Deus falou uma coisa para mim tão profunda que eu falei, Senhor, isso é muito sério. Nós estamos tão distantes de Deus, nós não conhecemos a Deus, que nós não nos preocupamos mais se nós estamos ofendendo ou não. As minhas atitudes podem ofender, meu Deus. Toda vez que eu erro, que eu peco, eu ofendo a Deus. Nós temos medo de Satanás, nós temos medo de retaliação, nós temos medo de portas abertas. Realmente, eu pego uma porta aberta para o inimigo atuar, claro que é. Por isso que João fala assim, filhinhos, não erreis, todavia, se errardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. E se eu pedir perdão, que a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para me perdoar e me justificar. Mas eu muitas vezes faço isso porque eu tenho medo das consequências. E eu perdi o temor e o amor de saber que eu estou ofendendo a meu Deus. Porque nós não conhecemos mais a Deus. Ele se tornou um Deus desconhecido. Sansão se tornou um Deus desconhecido para Sansão, apesar de ser servo. E diz assim, por isso, para não se tornar impuro, chegando a nenhum morto, seja corpo de seu pai, corpo de sua mãe, corpo de sua irmã, corpo de seu irmão, porque é separado para o serviço de Deus. Então não se limitava a viver e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, como hoje em dia é assim. Sou crente da igreja tal, minha cobertura é tal. Amados, estou falando que homem é cobertura, não estou sabendo da vida dele nem nada, misericórdia. Vamos parar. A pessoa está pecando, é minha cobertura. Por quê? Porque nós estamos idolatrando vidas. Igreja Pedra Angular. Honrem e amem Pastor Edson, Pastor Yara e a liderança. Jamais o idolatrem. Porque um dia que acontecer isso, a igreja cai, a igreja afunda. Tomem cuidado. Orem, porque são homens como nós. As mesmas paixões. E da mesma maneira que eles têm que orar por vocês, porque a obrigação deles não tem escolha. A igreja deve orar por eles, para que eles permaneçam firmes em Jesus Cristo. E venham fazer aquilo que é puro para nós podermos obedecer. Existe a diferença de honrar e de eu ser cega e falar assim. Bajulador. Bajulador. Não ia usar essa palavra, mas já que tu usaste, ser bajuladora. Pula daqui, porque eu estou te ordenando. Estontinho vão e pula. Amados, observai tudo e entende o que é bom. Vamos ter um amor puro entre nós. Um amor verdadeiro. Um amor que perdoa. Quando Sansão tinha tudo isso para fazer, primeiras coisas que nós lemos na Bíblia, fala que ele se encanta com quem não era para se encantar. E olha que a Bíblia fala que foi permissão de Deus, hein? Mas o que ele falou, eu vou lá porque eu quero uma que não seja do povo. Nós vamos entrar nesse depois, eu quero. Mas a Bíblia fala que no caminho veio um leão pequeno. Mas era leão, pequeno, grande. E ele mata como se fosse um cabrito, a Bíblia fala. E vamos lá, pedem a mulher lá em casamento. E depois de um tempo, quando ele não fala para ninguém, e passa um tempo, ele volta para ver como é que está o corpo do leão.
E quando ele volta para ver como é que está o corpo do leão, o que acontece? Ele vê que abelhas fizeram uma colmeia lá dentro. Ele podia chegar perto de coisa morta, gente? Não, ele não só chega perto como ele vai se alimentar. E come, Deus. Quantas vezes Deus fala para nós não entrarmos? Quantas vezes fala para nós não nos associarmos? Quantas vezes Deus fala para fugirmos da aparência do mal? Mas nós entramos, nos associamos e nos alimentamos. E depois falamos, foi Satanás. Não foi Satanás. Sua carne mesmo. Foi a sua vontade, foi a sua carne, foi o seu desejo. Satanás que segurou minha boca e por isso que eu falei palavrão. Vamos largar de ser sem vergonha, gente? Oh, aleluia, é verdade. Ai, foi Satanás que me amarrou, por isso que eu fui na cama com aquela pessoa. Sem vergonha. Foi Pombagira. Pombagira foi convidada por você. E daí a gente expulsa a Pombagira. A Pombagira sai rindo, porque ela sabe que vai voltar um pouco mais forte, porque a pessoa vai continuar fazendo o que quer. Porque vai continuar indo onde Deus mandou. Porque vai continuar se alimentando com o que Deus mandou. Eu tenho que me alimentar com o que Deus mandou. O que Deus mandou me alimentar? Com a palavra de Deus. Hoje o povo se alimenta com o quê? Hoje o povo vive se alimentando só com o que vem de altar. Não tem mais tempo para estudar a palavra de Deus. Hoje o povo se alimenta com atitudes que mandam. Vamos beber aqui a água ungida. Todo mundo bebe água ungida. É igual água benta. Igualzinho. Mas eu não me alimento com a palavra de Deus. E a gente começa a se alimentar com o que não é para se alimentar. Vou na internet com sites que eu não deveria de ir. Vou em locais onde não deveria de ir. Me alimento com o que é errado. Hoje as igrejas se tornaram shows gospel. A Bíblia fala que eu tenho que o quê? Me separar. A igreja não traz. Se está bombando, a gente sair pulando, todo mundo fantasiado. Hoje vai ser o culto da fantasia. Amados, vamos todo mundo ir para o culto da fantasia. É luzes que atrai, então vamos colocar luzes. É campanha que atrai, vamos fazer campanha. E nós estamos entrando. Por quê? Porque o que está interessando não é mais o que Deus fala. Eu não posso entrar onde Deus não mandou. A Bíblia diz que eu não tenho que ficar ouvindo o conselho de ímpios. Não me assentar, não me ajuntar na roda, muito menos me assentar. Ah, mas qual é o problema? A gente só vai lá ficar conversando. Tudo bem que lá não dá para conversar porque o som é terrível. E daí a gente vê fulano saindo de certos locais, levando, morrendo. E daí quando põe a reportagem você vê que está sendo velado numa igreja. O que estava fazendo lá? Evangelizando? Evangelizando, amados. A Bíblia manda eu tomar cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu converso, com aquilo que eu ouço. Esses dias eu fui chamado por a pastora Neuza, por uma pessoa que estava tentando fazer falcatrua. E quantas vezes a falcatrua não vem dos próprios filhos de Deus? Adianta expulsar demônio? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as obras da carne, prostituição, e não fala obras de Satanás, da carne. E Satanás se alimenta com pó da terra. E eu sou feita do pó da terra. Então ele se alimenta com a minha carne, com as minhas atitudes. Prostituição, avareza, arrogância, mentira, libertinagem, mentiras, lascívias, divisões, porfias, tudo dentro das nossas vidas. Oh, misericórdia. Mas ele se alimentou e eu posso me alimentar com o que é impuro? Não. Outra coisa que Sansão fez. Olha lá, Juízes 16:1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Dalila, todo mundo fala que é uma história, linda história de amor. Sansão e Dalila. Dalila nunca amou Sansão. Ela era prostituta. Ela recebeu para seduzir. Por quê? Porque eles sabiam que Sansão tinha essa fraqueza. Satanás sabe qual é a minha fraqueza e qual é a sua fraqueza. Mas nós queremos mostrar que somos fortes demais. Ah, não, eu não caio nisso. Você não cai se Deus te sustentar. Então eu tenho que fugir daquilo que aparenta ser mal. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Eu, como solteira, se um homem casado me pedir falar assim: ah, vou te dar uma carona, e se eu sei que aquilo vai
aparentar mal para alguém, eu não devo de ir, queridos. Ele vai à frente, homem. Ou ele vai ou eu vou, mas não podemos que fugir da aparência do mal. Mas nós entramos em locais que não estou fazendo nada, estou de consciência limpa. A Bíblia diz o seguinte, eu tenho que pensar também na consciência do outro. Amados, e as igrejas estão cheias de áreas que estão da libertação. Por quê? Porque não estamos mais olhando a palavra de Deus. Ele se tornou extremamente desconhecido por nós. Outra coisa que era necessário mudar, naquele tempo de juízes, eles tinham uma coisa muito interessante. Eles tinham era um ciclo. Era assim. Deus abençoava. Eles buscavam a Deus. Quando estava tudo bem, eles pecavam. Deus mandava um castigo. Eles ficavam desesperados, clamavam a Deus. Deus mandava livramento por um dos que chamam chamado de juiz, um livramento, um libertador. Esse libertador vinha, eles se arrependiam, Deus prosperava. Deus prosperava, eles esqueciam de Deus. Então eles viviam um ciclo. Eles não saíam disso. Sansão também vivia um ciclo. Sansão só buscava Deus quando tinha problema. E nós buscamos a Deus quando temos problemas? Olha só, Sansão, nós não lemos que ele tinha intimidade com Deus, nós lemos que ele tinha um chamado, nós lemos que o Espírito Santo vinha sobre ele para usá-lo através da força, mas não fala que ele tinha intimidade com Deus, não fala que ele buscava Deus. Mas diz o seguinte, em Juízes 15, 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Senhor, eu fiz isso. Olha a grande batalha que eu tenho. Senhor, agora eu estou com sede. Eu vou morrer. Olha o que eu fiz para o Senhor. Agora eu vou morrer. E Deus derramava. Nós muitas vezes buscamos a Deus porque nós queremos bênçãos. Nós não buscamos a Deus porque Ele é Deus. Oh, Senhor Jesus. Outra coisa que ele fazia, era um ciclo, ele estava acostumado. Olha só, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembres de mim, me dá mais uma força, só mais desta vez, para que eu me vingue dos filisteus, porque furaram os meus olhos. O que ele fez? Ele estava amarrado, mas naquele momento ele fala: Senhor, me deixa me vingar. Quantas vezes nós queremos vingança? Vinga, Deus, vinga! E nós não pedimos justiça de Deus. Senhor, faz a tua justiça, porque a tua justiça é perfeita. Mas nós que buscamos a Deus, quando nós o quê? Queremos. Nós somos iguais aos ladrões da cruz. Um olhou e falou assim: desce daí. Se você descer daí, eu creio em ti. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou crer em ti. Se o Senhor fizer isso, eu vou ser fiel. Se o Senhor fizer tal, eu tal. Se o Senhor... Ai, Senhor Jesus. O outro não. Lembra-te de mim. Apesar da dor, apesar da morte. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Hoje mesmo estará comigo. E o outro? Se fizer. E daí nós entramos num processo onde estamos amarrados, nossa mente está amarrada, e Satanás brincando, adentrando. Por quê? Porque nós estamos com tantas portas abertas para Satanás. A libertação verdadeira é conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é curso de libertação? Jesus é a verdade. É quando alguém pega a Bíblia e ensina a verdade. Ó, se você fizer isso, a consequência é essa. Se você fizer isso, isso é libertação. É isso. Não é a pessoa chegar aqui, vamos fazer libertação. Orar por e Deus. sai, é um tal de sai, né? Sessão de descarrego. Eu brincava tanto para a sessão de descarrego, até que descobri que tem uma igreja que faz sessão de descarrego. Eu falei, E hoje está assim. Importa que eu saia livre. Eu saio livre. Ai, que bom. Depois caio novamente, mesmo eu. Mas o importante é que alguém vai orar por mim, vai tirar os bichos. A Bíblia diz que eu não posso andar nesse ciclo. A Bíblia diz assim, Romanos 2:12.
E não vos conformeis com este século, ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida quando Ele fizer aquilo que eu quero. É isso que está na Bíblia? Ou quando eu fizer aquilo que Ele quer? Ou quando eu viver no plano que Ele tem para a minha vida? Porque Ele diz assim: põe para ti 2 caminhos: o caminho da bênção e da maldição. Escolhe tu, confere andar. Nós vamos no caminho da maldição querendo a bênção e culpamos a Deus. Deus fala: filho, aqui está a bênção. Eu já declarei a bênção. Eu já determinei a bênção. Aleluia. Mas você tem que andar aqui. Mas nós, como crianças mimadas, minha avó tem que vir aqui até mim. Oh, E Camburia Deus, ele se Labastei. tornou um grande Clube social. grupo social, uma grande caixa que eu aperto a tecla, a senha correta, recebo a bênção. E as pessoas dizem que a senha é: quanto mais você der em dinheiro, mais bênção você tem. Mentira. Se você orar desse jeito, usando essas palavras, você tem essa bênção. Mentira. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E daí as pessoas dizem que você não recebeu a bênção porque você não usou essa palavra. Você usou quando você estava orando, você falou: Senhor, eu quero pôr na minha vida a sua espada. Não, por isso que eu estou errado, você esqueceu disso. Mas é um tal de desespero. Se eu não orar desse jeito, se eu não orar daquele jeito, se eu não colocar o óleo bem aqui na minha cabecinha, Satanás não sai. O nome de Jesus não é mais nada. Ai, se eu estiver orando e eu fizer assim, Deus não ouviu? O que é isso? Parece uma bombaria gospel. Cruzou as pernas, Deus não ouve. Se você não levantar a mão, Deus não vai ouvir. Pessoa que não tem mão não pode orar, né? Você tem que falar o nome do demônio, senão não sai. Coitadinho que é mudo, vai ficar no inferno a vida inteira. Amados, que isso? Olha o ridículo que a igreja de Cristo está vivendo no nosso tempo. Por quê? Porque nós adoramos a quem nós não conhecemos. E como que eu conheço a Deus? Através da palavra. Aleluia. Mas olha que interessante que Sansão também fez. Sansão, ele era direcionado por suas emoções. Eu vi Tímina, uma jovem filisteia. Peça essa moça porque eu quero me casar com ela. Eu quero. Senhor, eu quero. Eu faço. Eu. Somos tão geniosos, somos tão mimadinhos. Se o senhor não quiser, é o meu eu. O meu eu me direciona. Hoje eu não vou à igreja porque eu não estou com vontade. Hoje eu não senti isso. Hoje eu não senti aquilo. Hoje eu não sinto que tenho que louvar a Deus. O que é isso? Mas a Bíblia manda eu louvar a Deus. Mas eu não estou sentindo. Amados, eu não senti que eu tenho que orar por você. Você está pedindo oração. Eu não senti. É o eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, olha, tem que ser assim. Eu quero dessa maneira, dessa. Eu posso pedir detalhar para Deus? Claro. Posso, devo. Mas porque eu não detalhei, Deus não vai dar, queridos? Por que você não ganhou o carro? Você pediu a marca. Se você não pediu a marca, Deus não dá. Deus não sabe mais o que é marca de carro. E aí Deus vai te dar qualquer coisa. A Bíblia fala que se o filho, ele fala assim: vós que sois maus, sabe da coisa boa. vocês são maus,
Deus nos chama de maus. E tem ainda gente dizendo que é burro, porque eu sou bom. Porque eu sou o servo, porque eu sou a serva, porque eu sou o homem, porque eu sou mulher de Deus. E Deus olha e fala, mal. Sabe, daí das coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais eu. E daí a gente fala que se a gente não pedir para Deus um detalhezinho, Senhor, eu quero. Olha, meu marido ele vai ter que ter uma covinha aqui. Tá, você percebeu porque você não pediu a covinha. Daí Deus você vai pedir pro povo, por isso que Deus deu. Cova é sepulcro, morreu. Olha onde nós estamos chegando, aos absurdos. Mas é o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Você tem esse carro porque você não pediu direito. Eu não pedi direito? Se Deus me deu, glória a Deus, aleluia. Daí eu quero uma Ferrari. Não tenho dinheiro para pagar IPTU. Daí eu começo a andar completamente errada no meio da rua para guardar me pegar. Deus me deu essa bênção. Isso eu não pego. Isso é bênção de Deus. É maldição. Mas maldição foi outra coisa. E daí ninguém encosta. Opa, ninguém encosta na minha bênção, ninguém. Amados. O que é isso? Olha a vergonha que nós estamos passando. Outra coisa. Ele era facilmente manipulado. E nós? Pessoa que não conhece a palavra de Deus é manipulada facilmente. Porque o apelativo para a alma é grande. Bastava uma lagriminha feminina para a Sansão se derreter. Primeiro eu fui para a esposa, chorando, diz para mim, como é que eu adivinha? Diz. Ela diz, ele quase que morre por causa disso. Aprendeu? Vai dar Lila. Fala de uma vez, chora. Ele fala, não, se você me amarrar desse jeito. Ela amarra, o tonto já devia de ver. Ela está aprontando uma para mim. Os filisteus estão aí. Pá! Você mentiu para mim. Não, Dalilinha. Já tinha que perceber que tinha alguma coisa errada. Mas quando nós somos manipulados, é fácil sermos amarrados. Quando nós somos manipulados, nós somos usados por demônio manhoso, vem nos enganar. Ficamos amarrados, não percebemos. Deus mostra o erro e nós não enxergamos. Porque nós gostamos de ser manipulados. Chora mais um pouquinho, se fizer trança no meu cabelo. Faz trança no cabelinho dele. E o que ele faz? Dorme. Acorda. Daí, não percebeu que ela novamente enganou. Quando nós estamos, nós não percebemos o engano. Porque nós perdemos o discernimento. A Bíblia diz que o Senhor não nos quer enganados. O Senhor nos quer o quê? Sábios, com olhos de águia, com visão de águia, para entendermos quem é Deus. A Bíblia fala que Deus abençoava a Josué, e Josué para tudo pedia, até que teve um momento que Josué olhou para a aparência, vieram os gibeonitas, que cidade próxima, mas eles fingiram que era de cidade longe, e a Bíblia diz, e eles não buscaram a Deus para saber o que deveriam fazer. E fizeram um pacto com esse povo. Foi. Quando nós estamos assim, nós somos enganados, porque Deus não quer que a gente viva enganada. Mas nós, por falta de não conhecermos a palavra, não conhecemos mais a Deus, nós somos enganados. Está na nossa frente o erro, mas nós não enxergamos, porque temos medo. Sansão teve medo de ficar sem a mulher, porque acreditava que ela o amava, era mentira. As pessoas usam de mentira para nos enganar, mas ele tinha isso. Até o momento que ele entrega aquilo que é precioso, no seu segredo. Muitas vezes nós entregamos aquilo que é precioso para nós na mão de pessoas erradas, e Satanás pega. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa família, entregamos aquilo que Deus deu para nós como bênção, aquilo que é para servir a Deus, nós usamos, e Satanás vem e destrói. Tem gente com o ministério destruído, porque em vez de buscar a Deus, resolveu buscar só a homens. Quiseram agradar a homens e não mais a Deus. Isso está errado.
está errado. Não importa o que fala, se a Bíblia diz que errado é errado. Ah, mas o meu líder falou que sim, o meu líder falou que não. Seu líder pode ter falado o que for. Se está na Bíblia, eu tenho que obedecer a Bíblia. Vale mais obedecer a Deus do que a homens. Sansão com medo, entregou sua vida. E ali ele perde a visão. Ali ele é preso. Se eu não obedeço a Deus, eu perco aquilo que Deus me deu. E uma coisa mais triste, que aí é onde acontece conosco também. Nós menosprezamos a Satanás. Nós acreditamos na nossa força e nós dormimos no meio do perigo. E isso é terrível quando nós começamos a dormir no meio do perigo. Isso é muito sério, queridos. Ele menosprezava o perigo, ele confiava na sua força. Ele ia no meio dos filisteus fazer bagunça. Ele dormia no colo de Dalila, a inimiga, porque ele acreditava na sua força. Quantas vezes nós acreditamos na nossa força? Eu caí, imagina, eu caí nessa área. Vai. José, homem temente a Deus, com intimidade com Deus, não brincou, saiu correndo. E nós? Eu não caio nisso. Não caio. Eu tenho fé o suficiente. Por exemplo, eu como solteira. A Bíblia me aconselha a não me envolver com pessoas que não temam o mesmo Deus. Amém, queridos? Não fala nem religião. Fala de intimidade com Deus. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e não quer saber nada. Ah, mas está na igreja, então é bênção. Vamos buscar Deus para ver o que é, o que não é. Mas eu tenho fé que Deus vai transformar. O Deus que eu sirvo, vou transformar. Você vai transformar, você não transforma ninguém. Se você não tem fé para obedecer a palavra de Deus, você não vai ter fé para ver a transformação de ninguém. Amados, eu tenho fé que Deus vai transformar. Eu tenho fé que até nós nos casarmos ele já serve de Deus. Então eu tenho a fé de obedecer e esperar se converter primeiro. Vamos parar de bobeirinha, de falar e de dar desculpa para os nossos erros, para as nossas mentiras. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, é um pouco forte vou falar, mas enfim, e ela tinha uma vida sexual normal com ele. E ela chegou para mim e falou assim: ah, mas eu não consigo dizer não para ele. Eu falei: ah, você não consegue, bem? Não. Na hora que ele quiser 3, você vai querer. Não, aí não. Você não consegue. Eu falei: não é que você não consegue, é porque você quer. É diferente. Você gosta. E o sexo é bom? Claro que é. Mas de maneira correta com o seu esposo e com a sua esposa. Fora disso é pecado. Por mais que o mundo diga que é natural, é normal. Hoje, para o meio dos jovens, o que é bonitinho é falar que já experimentou os 2 lados. Misericórdia. Ai, eu já experimentei, mas não gostei. É moda. É moda falar que eu fico, mas não namoro. Sabe o que essa moda diz? É pecado, pecado, pecado. E daí pomba gira. E os outros demônios continuam fazendo a festa. Lascívia, mentira, dureza do coração. Porque todo mundo pensa na prostituição. E a dureza do coração? Pessoas que não perdoam. Eu perdoo. Fez uma vez para mim, não perdoou mais. Igualzinho a Bíblia manda fazer. 70 vezes 7. Porque você perdoa é apagado. Você perdoa é apagado. Você não manda você ser tolo, mas manda você perdoar. Não fala daquela pessoa. Todos nós dentro da igreja. Então tudo expulsão do demônio. Menos buscando a palavra de Deus. Libertação verdadeira é intimidade com Deus Altíssimo. Aleluia! A libertação verdadeira é o conhecer e praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que se eu leio e eu não pratico, é a mesma coisa que eu me olhar no espelho e quando sair esquecer quem eu sou. É dessa maneira. Porque a palavra de Deus diz: adianta chegar uma palavra linda para vocês e falar: ai, que maravilha. Amados, nós não podemos brincar com o inimigo. Nós não podemos desprezar. A palavra de Deus diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que hoje as pessoas leem? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mentira. Sujeitai-vos a Deus. Primeiro sujeitai-vos a Deus. Daí quando você sujeita, sujeição quer dizer obedeça a Deus. Ou entra debaixo da cobertura de Deus. Vamos entender um pouco a cobertura? Cobertura de Deus. Uma casa. A cobertura é o telhado. O que é a cobertura de Deus? Eu ando na palavra de Deus e estou coberta. Se eu saio, ele tirou de mim a cobertura? Quem saiu? Mas é dele. Quando diz sujeitai-vos, é aqui. Quando eu estou aqui, eu tenho força para resistir. Aleluia! E ele tem que fugir. Aleluia! Não queira resistir aqui, fora da presença de Deus. Porque nós não conseguimos, nem um ser humano tem poder de destruir um capetinha, por menor que ele seja. Em compensação, quando eu estou na presença de Deus, o Senhor diz: então eu não tenho que lutar contra meu irmão, não é contra a carne, mas contra principados e contra potestades, porque é Ele quem luta por mim. Aleluia. Ele fala para nós. E aí o Senhor fala: filha, é na minha presença. É na minha presença. E nós queremos fazer a libertação usando o nome aqui, nome lá, nome acolá. Não. Sabe qual é o verdadeiro nome que eu tenho que aprender para a verdadeira libertação e cura? Jesus. 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 Aleluia. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus restaura. Jesus, Ele vem e cura a ferida aberta. Ele transforma. Ele traz vida. O resto é só tampar o sol com a peneira. Se eu falar que eu vim para curá-los, eu vim para você acreditar. Mas se eu vier para falar que Jesus cura, se eu falar que a libertação é de Jesus, é Ele que liberta, então verdadeiramente eu sou livre. Verdadeiramente eu a potência de Deus. Verdadeiramente. Lutas teremos? Claro que sim. Mas quando eu estou com Deus, quem é envergonhado é Satanás, mesmo que eu chore, mesmo que eu não entenda, mesmo que tenha momentos que eu falo: Deus, eu vou ser destruído, e o Senhor fala: filha, eu não te abandonarei, eu não te desprezo, eu não te solto das minhas mãos poderosas. Tem momentos que eu falo: Senhor, eu não tenho força para segurar nas tuas mãos. Ele fala: filha, quem te segura sou eu. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele fala não pelo seu sentimento, mas é pelo meu nome. E eu tenho que conhecer a Deus. Esse Deus tem que se tornar conhecido na minha vida. Em Oséias, tem um versículo que diz assim: vamos, Oséias 3:6. Vamos nos decidir mais e mais em conhecer a Deus. Tem a tradição que diz assim: prossigamos e sigamos em conhecer a Deus. Contínuo. Daí fala: tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera e regam a terra. Ele fala: tão certo como vem a chuva, tão certo como nasce o sol. Porque ele não fala só sobre chuva, porque tem época que não chove, mas todos os dias tem sol. Mesmo que está tudo escuro, o sol está lá, mesma maneira que vem. Tão certo, porque ele usa a coisa que eu tenho que ver: eu sou aquele que te abençoa. Mas nós temos que seguir em conhecer mais e mais de Deus. Deus tem que deixar de ser desconhecido na minha vida e na vida. Eu tenho que deixar que as músicas que eu louvo a Deus se tornem verdade na minha vida. Jó era um homem que buscava Deus. Ele tinha tanto medo que seus filhos se desviassem, que ele fazia o quê? Altares, porque eles estão pecando. E ele já estava na presença de Deus. E mesmo assim, ele fala: antes de eu passar por essa experiência, e que experiência?
Perdeu tudo, perdeu a família, só não perdeu a esposa, porque muita gente fala que Deus deu uma esposa, não valeu nada. Foi a mesma, e a gente critica essa mulher, passa por tudo que ele passou. Quando fala amaldiçoa a Deus, ela falou mal de Deus. E quantas vezes nós não falamos? Deus me esqueceu, Deus isso, Deus aquilo. Vou abandonar, não quero mais. Foi o que ela fez. Mas depois que passou, ele falou, antes eu conhecia de ouvir. Agora os meus olhos, agora eu estou no outro nível de intimidade. Agora eu não preciso mais fazer altar por medo por causa dos meus filhos. Porque o que o levava a buscar a Deus e fazer um altar era porque eu tinha medo. Porque os filhos deviam ter juntos. Um homem que era direcionado, tamanho amor que ele tinha por Deus, mas ele não conhecia. Ele tinha medo que os filhos pecassem. Quando ele entende quem é Deus, ele começa a buscar Deus e ele fala, Senhor, eu não me defendo mais. Tu és a minha justiça. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria terminar orando com vocês, amados. Amém. Glória a Deus.